Boa tarde, sejam todos bem-vindos para essa palestra que está praticamente iniciando. Essa palestra será apresentada pela professora Juliana Borim, professora do Instituto de Computação, aqui na Universidade Estadual de Campinas. A palestra tem como título Internet das Coisas, conectando o mundo físico ao virtual, não é? E vice-versa. Professora, esse espaço é todo seu, em que os ouvintes praticamente vão poder anotar aquilo que forem as dúvidas e depois vão poder apresentar após a apresentação da professora. Obrigado. Tá legal, obrigada, Samuel. Primeiro, quero agradecer o convite, agradecer a toda a organização do WTD, né, o professor Júlio Reis e todos os alunos aí que estão envolvidos há alguns meses na organização do evento. O WTD é um evento bastante importante para o IC, ele é um evento que permite a integração da comunidade interna, né, os alunos e professores conhecer as pesquisas uns dos outros, possibilita colaborações, então é um prazer para mim estar participando desse evento. Se vocês forem ver, a gente está na 17ª edição do WTD, né? Se vocês entrarem lá na página do primeiro WTD, eu estou lá fazendo uma apresentação como aluna na época, né? Estava apresentando o meu projeto de doutorado, que estava mais ou menos no início. Então, é muito bom agora estar de volta aqui apresentando minha pesquisa como professora do Instituto. Eu vou começar a compartilhar. Opa, pronto, acredito que estão vendo meus slides agora. Bom, então o título da palestra é, como o Samuel já disse, Internet das Coisas, conectando o mundo físico ao mundo virtual e vice-versa. Eu tenho trabalhado há alguns anos com Internet das Coisas, no meu mestrado, doutorado, né, na minha formação de pós-graduação, eu fiz pesquisa em redes de comunicação sem fio. Depois, no início da minha carreira docente, também continuei nessa linha de pesquisa e há alguns anos eu tenho focado bastante os esforços de pesquisa nessa área de internet das coisas. E aí, aqui nessa palestra, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa trajetória, mostrando principalmente as oportunidades que a gente tem nessa área, os desafios que eu encontrei, principalmente focando nessa questão, né, dos desafios que a gente encontra aí quando a gente tenta fazer essa conexão do mundo virtual ao mundo físico. Muitas vezes a gente da computação é acostumada a trabalhar só no virtual, com programação, simulações, mas quando a gente tem que conectar aí com o mundo físico, às vezes surgem alguns desafios e algumas surpresas. Então, vou contar um pouquinho dessas questões para vocês e aí também passando pelos tópicos de pesquisa que eu tenho investido dentro dessa área. Bom, quem de vocês aí usa dados do mundo físico, do mundo real, para suas pesquisas? Quem que aí precisa de dados do mundo físico para suas pesquisas? Eu não estou vendo a mãozinha de vocês, mas eu acho que quase todo mundo aí deve ter levantado a mão, porque nós, como pesquisadores, não só na computação, mas em todas as áreas, a gente sempre tem muito interesse em modelar o mundo real, modelar o nosso mundo, entender os sistemas, sejam esses sistemas os sistemas naturais ou os sistemas artificiais, né, os sistemas que o ser humano criou. A gente sempre tenta modelar, coletar dados para entender esses sistemas, né,
para entender melhor o nosso mundo e também para atuar nesse mundo, né, tentar melhorar esses sistemas. Ou, né, principalmente nos sistemas criados pelo ser humano, a gente tenta melhorar esses sistemas, nos sistemas naturais a gente tenta atuar de modo a manter os recursos, né, de modo que a gente consiga ainda viver nesse mundo por muitos e muitos e muitos séculos, né. Então, essa questão de coleta de dados do mundo real, de entender o mundo real, é algo muito presente, desde sempre na vida do ser humano, seja na pesquisa ou seja mais, né, ultimamente, nos últimos anos também bastante presente, em outras áreas, como áreas de gestão pública ou mesmo gestão de organizações privadas. Cada vez mais tem se observado a importância de se tomar decisões embasadas em dados, né, em dados coletados do mundo físico, para se tomar as decisões mais acertadas, de novo, ou para melhorar os sistemas que a gente tem implantados, ou para manter os recursos que a gente tem, entender como manter, como tirar proveito de todos os recursos naturais que a gente tem no planeta Terra sem acabar com eles. Tá? Então, e isso está presente, né? Esse cenário está presente em vários contextos, como trouxe alguns exemplos aqui, questões relacionadas a meio ambiente, a agricultura, pecuária, saúde, ou mesmo em cidades com todos os seus sistemas que são envolvidos na cidade, né? Tanto no meio ambiente, na qualidade de vida na cidade, nos sistemas hídricos, sistemas de energia, mobilidade, coleta de resíduos, segurança pública. Então, todas essas áreas têm interesse, né, as pessoas que fazem gestão ou que fazem pesquisa nessa área têm interesses em coletar dados desses ambientes e também, de alguma forma, atuar com base nesses dados e no conhecimento que foi gerado a partir desses dados. E, quer dizer, cada um desses cenários tem os seus próprios desafios quando a gente fala de infraestruturas para coleta de dados e também para análise de dados. Tá? Então, onde que entra a internet das coisas nessa história toda? Ela entra principalmente como uma tecnologia habilitadora para a gente fazer essa conexão com o mundo físico, né, e trazer dados para o mundo virtual. Recentemente eu escutei uma pesquisadora de data science falando que a gente quer cada vez mais traduzir o mundo físico em números para que a gente possa analisar esse mundo físico de forma mais objetiva. Então, a internet das coisas nos ajuda com isso, né? A coletar dados que nos permitam, de forma mais objetiva, avaliar o que está acontecendo. Então, a internet das coisas, ela vem, como eu falei, para ser uma tecnologia habilitadora dentro desse cenário. E eu trouxe aqui uma definição de internet das coisas, vocês podem encontrar outras definições na literatura, mas eu trouxe uma dessas definições aqui, que é da ITU-T, que é um órgão que faz padronização de tecnologias para telecomunicações. Tá? Então, na visão do ITU-T, o que é a internet das coisas? A internet das coisas pode ser vista como uma infraestrutura global para a sociedade da informação, que possibilita serviços avançados por meio da interconexão de coisas, que podem ser físicas e virtuais, e essa interconexão é baseada em tecnologias de informação e de comunicação, tanto tecnologias existentes como tecnologias que ainda estão em desenvolvimento. Tá? E essa mesma organização, então, ela usa, né, esse termo things aqui, o termo coisas, que é algo bastante abstrato, então eles definem também o que é uma coisa, né? Então, uma coisa, as coisas são objetos do mundo físico, né, são as coisas físicas,
ou do mundo da informação, que é o mundo virtual, que são capazes de ser identificadas e integradas numa rede de comunicação. E essas coisas têm uma informação associada que pode ser estática ou dinâmica. Então, aqui tem várias questões interessantes, então, trazendo aqui a conexão entre o mundo físico e virtual. Você precisa, essas coisas, elas precisam ter o quê? Capacidade de comunicação, porque elas precisam ser integradas a uma rede de comunicação, e elas têm informação, essas coisas nos provêm informação, tanto informação estática ou informação dinâmica, tá? Então, o que é essa infraestrutura global? A infraestrutura de comunicação e de informação. Nada mais é do que a internet, né? A internet, nós somos usuários da internet já há algum tempo, e na maior parte da existência da internet, ela esteve focada na comunicação entre seres humanos, né? É claro que você tinha aí um desktop, um laptop, um tablet, um smartphone conectado na infraestrutura, né, que a gente chama rede núcleo da internet, mas atrás desses dispositivos a gente, na grande maioria das vezes, tinha um ser humano, né? E esses seres humanos utilizando aplicações de seu interesse, né? Aplicações de voz, aplicações de vídeos, aplicações web. Então, existia toda uma infraestrutura pensada, que evoluiu, pensada nas aplicações utilizadas pelos seres humanos. E mais recentemente, a gente começou a integrar a essa infraestrutura global coisas, e coisas das mais diversas possíveis, né? Coisas tão simples quanto um calçado, até coisas tecnologicamente bastante complexas como um avião, um veículo, né? Então, isso traz diversos desafios, principalmente se a gente pensar que agora a gente tem uma quantidade de dados que precisa entrar nessa infraestrutura, precisa ser transmitido por essa infraestrutura, uma quantidade muito maior do que a gente tinha antes, com diferentes características de tráfego, porque dependendo do objeto, do tipo de aplicação em que ele está envolvido, ele vai ter uma característica diferente de tráfego, ele pode enviar dados pequenos com muita frequência, ou poucos dados em pouca frequência, ou ainda muitos dados com grande frequência, como um veículo. Então, a gente tem agora uma infraestrutura que precisa dar apoio a novas aplicações e a novos usuários, né, que são agora coisas que estão integradas a essa rede. Eu estou passando assim por alguns conceitos iniciais sobre a internet das coisas, só para estarmos todos usando cientes do mesmo vocabulário, depois mais para frente, quando eu falar um pouco dos projetos que eu estou envolvida, tá? Talvez alguns de vocês já conheçam esses conceitos, mas acho que é importante a gente colocar aqui. Bom, do ponto de vista mais prático, né, como que se caracteriza um sistema de internet das coisas, né, a infraestrutura? Então, você tem, de um lado, essas coisas, que, como eu falei, pode ser as mais diversas, tá? Essas coisas, elas têm uma capacidade de armazenamento normalmente pequena, tem capacidade principalmente uma capacidade de processamento, que também varia, pode ser uma pequena capacidade, uma capacidade maior de processamento, e capacidade de comunicação, tá? E aí, como é que elas se integram à internet? Então, elas estão conectadas por meio de uma rede local, muitas vezes existe um dispositivo aqui nessa rede local que a gente chama de um gateway, tá?
porque existem coisas que ainda não falam a linguagem da internet. Quando eu falo linguagem da internet, eu estou querendo dizer os protocolos que são comumente utilizados na internet, né, da pilha de protocolos TCP/IP. Então, eu preciso de um dispositivo aqui no meio que faça a tradução entre os protocolos que são utilizados nesses dois lados. E, bom, essa rede local, então, está conectada à internet, e do outro lado eu tenho os serviços que, né, a infraestrutura que recebe esses dados e que que fornece esses dados às aplicações ou aos usuários que querem ter acesso a esses dados, tá? É onde muitas vezes acontece a análise dos dados, né? Porque os dados que a gente coleta aqui por essas coisas são dados que a gente chama de dados brutos, né? São, na sua maioria das vezes, números, que se você olhar para aquele conjunto de valores, simplesmente na forma com que eles estão chegando, eles podem não te dar nenhum insight, nem gerar um novo conhecimento. Você precisa trabalhar esses dados, fazer fusão de dados, que a gente fala, pegar dados de diferentes sensores, fazer análises em cima para então gerar um conhecimento que é de fato onde a gente quer chegar, né? Gerar um conhecimento novo sobre o sistema com o qual estamos nos integrando aqui do mundo físico, ok? Existe um modelo de referência em camadas, né, na computação, principalmente na área de redes de computadores e de sistemas de computação. A gente gosta de ver as coisas organizadas em camadas, então existe um modelo em camadas aqui para a internet das coisas, onde você tem na camada mais baixa a camada dos dispositivos, tá? Você tem então depois uma camada de rede, uma camada de suporte à aplicação. Aqui você pode ter questões de armazenamento, algoritmos de análise de dados, e depois você tem, né, toda a capacidade de processamento desses dados, e depois você tem uma camada de aplicação, né, onde de fato as aplicações estão implementadas e fazem uso dos dados que são coletados aqui pelos dispositivos e transmitidos até as camadas superiores, né? É preciso ter mecanismos de gerenciamento, porque a gente precisa fazer gerenciamento em todas essas camadas, bem como mecanismos de segurança em todas as camadas, tá? Para tornar isso um pouco mais complexo, menos abstrato, né? Mas um exemplo mais prático, eu trouxe essa outra figura que eu tirei da cartilha de cidades, que eu tenho o link aqui, depois se alguém tiver interesse eu posso passar, mas se vocês buscarem cartilha de cidades BNDES, vocês encontram facilmente na internet o PDF, que foi uma cartilha para cidades que queiram implementar a ideia de cidades inteligentes, né? Quais são os princípios básicos para se implementar uma cidade inteligente, né? E aqui eles fazem um mapeamento tanto da infraestrutura da cidade, o que se espera em cada uma das camadas que eu acabei de falar, né? Então você teria, aqui nessa parte azul eu tenho aquelas camadas que eu mostrei para vocês, aqui embaixo na parte cinza eu tenho a infraestrutura da cidade. Então, eu tenho aqui a infraestrutura física, eu tenho o serviço de água, de esgoto, eletricidade, gestão de resíduos, infraestrutura de mobilidade, de saúde, as vias públicas. Então, tudo que faz parte da infraestrutura da cidade eu tenho aqui. Depois eu tenho no nível de sensores, então os sensores, atuadores, esses sensores podem ser dos mais variados tipos, sensor de qualidade do ar, sensor de temperatura, pode ser câmeras, leitores RFID, então tudo isso está na camada de sensores. Tenho no nível de rede, as várias tecnologias de rede que podem ser utilizadas para conectar esses sensores. Então, tanto as tecnologias
de celular, 2G, aqui tem 2G, 3G, 4G, né? Hoje a gente tem também 5G em alguns lugares, Wi-Fi, entre outras tecnologias. No nível de suporte de dados, eu tenho os diversos bancos de dados urbanos, então com dados da população, com dados geoespaciais, da economia, né, os mais variados bancos de dados aqui, que recebem todos esses dados, e também tem dados que vêm de outros sistemas já legados da cidade. E aí eu tenho serviços de processamento de dados e também suporte às aplicações, de modo que as aplicações que estão aqui no nível de aplicação consigam puxar esses dados e transformar eles em informações úteis, né? Tanto para o cidadão quanto para quem está fazendo gestão dessa cidade, né? Então eu tenho aqui aplicações, de novo, de transporte, aplicações de segurança pública, de saúde, de mudanças climáticas, então eu posso ter as mais variadas aplicações aqui em cima, tá? E, de novo, a questão da segurança, né, aparece aqui em todas, implementadas de alguma forma em todas as camadas. Tá? Então, de maneira geral, essa seria uma infraestrutura de um sistema de internet das coisas. Agora, dentro dessa infraestrutura existe todo um ecossistema composto de diversas tecnologias diferentes. Então, a internet das coisas é uma área bastante interdisciplinar, porque ela envolve desde hardware, né, e aí eu tenho vários desafios relacionados a hardware, desde o fato de que esses dispositivos têm, muitos deles têm pouca capacidade de processamento, têm pouca capacidade de armazenamento, tá? Então você tem que lidar com isso quando você está implementando um software para rodar nesses dispositivos. Tem todo um conjunto de desafios relacionados à alimentação desses dispositivos, alimentação de energia, né? Muitas vezes esses dispositivos eles devem ser alimentados por baterias, porque você não tem uma fonte de energia ou uma tomada, digamos assim, ali próximo do dispositivo, então você tem que alimentar ele com bateria, e aí você quer que esse dispositivo seja eficientemente, ou melhor, energeticamente eficiente, porque você não quer ter que trocar a pilha, a bateria desse dispositivo uma vez por semana, né? Uma, porque é inviável você acessar todos esses dispositivos frequentemente, porque muitas vezes eles estão localizados em locais de difícil acesso, e outra porque, se a gente for pensar do ponto de vista de sustentabilidade, você acaba gerando muito lixo, né, resíduos de baterias, e você não quer fazer isso. Então você tem aqui diversos tipos de sensores com os quais você precisa lidar, desde sensores bastante baratos, tem sensores que custam da ordem de centavos, até sensores bem caros, bastante caros. E aí, principalmente quando você quer uma implementação de baixo custo e você tem que lidar com esses sensores de baixo custo, eles são sensores que não são confiáveis, então você não pode confiar 100% nos dados que eles estão te oferecendo, aí você precisa lidar com questões de qualidade de dados, ou questão de mau funcionamento, assim, desse sensor, uma hora ele coleta, outra hora ele não coleta, ou você tem que trocar o sensor porque ele não está mais funcionando, ele tem aí um prazo de validade que não é tão longo. Ainda aqui do lado dos dispositivos existe todo um conjunto, né, de tecnologias da parte de software, né, tem dispositivos que conseguem rodar um sistema operacional, como um Linux, que são os dispositivos mais parrudos, como um Raspberry Pi, por exemplo, e outros dispositivos que rodam sistemas operacionais que foram especialmente desenvolvidos para esse tipo de dispositivo limitado, ou ainda tem dispositivos que não rodam sistema operacional, né, então, de novo, mais um conjunto heterogêneo de situações com as quais você tem que lidar, e ainda
todo um conjunto de tecnologias de comunicação diferentes que são utilizadas nesses cenários, né? Não existe uma única tecnologia de comunicação sem fio que consegue atender os requisitos de todos os cenários de IoT, né? Existem, por quê? Porque as aplicações são diferentes, porque a necessidade de consumo energético dos dispositivos são diferentes, então, em alguns cenários você precisa ter uma tecnologia de comunicação que gasta pouca energia, em outros, se o teu dispositivo está conectado numa tomada, por exemplo, você não precisa ter tanto essa preocupação. Em alguns cenários você precisa transmitir poucos dados, em outros cenários você precisa transmitir muitos dados, então você tem que escolher tecnologias que oferecem mais ou menos capacidade de transmissão. Em alguns cenários você precisa de um grande alcance da comunicação, né? Em cenários, por exemplo, imagina você está monitorando uma grande área, uma fazenda, uma floresta, você precisa ter uma tecnologia que tenha um alcance grande. Em outros cenários, você está conversando, o seu celular conversando com vestíveis no seu próprio corpo, então você não tem essa questão de distância. Então, cada cenário tem seus requisitos e, com base nele, você vai escolher uma diferente tecnologia de comunicação. Depois, bom, uma vez que você tem então, um dispositivo com sensores, está alimentado, está com o seu software, já consegue se comunicar, você normalmente manda esses dados para algum lugar, né, para aquela camada lá de suporte à aplicação, e isso normalmente está na nuvem computacional, né? Então a gente tem aqui mais uma tecnologia envolvida, que é a tecnologia de computação na nuvem, ou cloud computing, tá? E aí aqui nessa camada a gente, de novo, tem várias opções já de nuvens, né, de serviços de nuvens computacionais que são focadas no cenário de internet das coisas. Então a Google Cloud tinha, né, eu acho que está desabilitando um serviço voltado para a internet das coisas, a AWS tem o AWS IoT Core, a Microsoft Azure também tem uma versão para IoT, tem outras que já nasceram, né, outros serviços que já nasceram dentro desse ambiente de internet das coisas, como o ThingsBoard, o ThingSpeak e a Conquer, que é uma plataforma de IoT, empresa filha aqui do Instituto de Computação. Então, aqui no nível de nuvem, essas plataformas de IoT, elas oferecem funcionalidades para gerenciamento. Lembra que eu preciso ter o gerenciamento dos dispositivos, então ela oferecem funcionalidades para o gerenciamento de todos esses dispositivos, bem como funcionalidades para armazenamento, processamento dos dados, e também podem hospedar as aplicações, tá? E bom, outra conjunto aqui de tecnologias, né, importantes envolvidas nesse ecossistema de IoT são as tecnologias, os algoritmos, os mecanismos de análise de dados, né? Porque, como eu falei, a gente coleta esses dados brutos do mundo físico, mas a gente quer analisar esses dados de modo que a gente possa, de fato, gerar um conhecimento útil que nos ajude dentro do contexto da aplicação em que a gente está envolvido. Então, existem aqui, nesse campo também existem vários desafios quanto à análise de dados, principalmente pelos fatos de serem grandes quantidades de dados em muitas aplicações, em outros cenários, como eu falei, principalmente quando eu tenho sensores de não tão boa qualidade, eu tenho dados que não são 100% confiáveis, não tem uma qualidade tão boa, então eu preciso lidar com esses dados aqui. Ainda eu posso ter problemas de comunicação, então eu posso perder partes dos dados não chegam aqui, então preciso lidar com falta de dados, então tem toda uma gama de pesquisas focadas nessa área em cima de dados de internet das coisas. Então, com essa figura, assim, eu quero mostrar
que a internet das coisas, ela é uma área bastante interdisciplinar, então tem mais ou menos tópicos de pesquisa ou áreas de pesquisa para todos os gostos aqui dentro da computação, né? Desde programação embarcada, hardware, comunicação, sistema operacional, computação em nuvem. A gente vai falar depois um pouco de computação na borda e ainda análise de dados. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha jornada de pesquisa e de exploração dentro dessa área de internet das coisas, tá? Eu trouxe aqui só uma figura que eu achei interessante, um gráfico que eu achei interessante da revista Internet of Things, da I3E, que ela mostra a evolução no número de artigos publicados nesta revista, né? Então, uma revista focada na internet das coisas, e o número de artigos que foram baixados aqui no período desde 2014 até 2021. Então, a gente pode ver essa tendência crescente no interesse da academia, que reflete também o interesse da indústria, né, dos governos dentro dessa área de internet das coisas, tá? O meu envolvimento com a internet das coisas começou aqui, nesse período aqui de 2015, tá? Então, desde então, eu tenho trabalhado com esse tópico de pesquisa. Bom, então eu vou contar um pouquinho dos projetos que eu já tive, e o primeiro projeto, né, que foi quando eu comecei a me envolver com a internet das coisas, foi lá em 2015, foi um projeto em parceria com o professor Edson Borin, com o professor Sandro Rigo, aqui do Instituto de Computação, em parceria com a Motorola, tá? Então, foi um projeto apoiado pela Motorola, que ela nos ofereceu recursos financeiros para compra de dispositivos, para compra de todos os insumos que a gente precisava para essa pesquisa, e também para pagar bolsas para alunos, tanto alunos de graduação quanto de pós-graduação e pesquisadores de pós-doutorado. Bom, nesse momento, a gente, como eu falei, eu estava começando a pesquisar nessa área de internet das coisas, outros professores envolvidos também, e a Motorola também, na época, estava tentando entender como que ela poderia entrar nesse mercado, tá? Lembrando que a Motorola, ela, na época que a gente fez a pesquisa com eles, ainda não era uma empresa da Lenovo, eles tinham um foco bastante forte em celulares, então eles queriam entender principalmente como é que, por meio do celular, eles conseguiriam interagir com esses dispositivos que estavam agora distribuídos no mundo físico, tanto coletar dados e atuar nesses dispositivos. E ainda eles queriam que essa interação, né, porque essa interação, como envolve um celular, também envolve um ser humano, mas eles gostariam que fosse uma interação transparente, de modo a você não ficar sobrecarregando o ser humano que está atrás desse celular com mais ações que ele deveria ficar tomando a todo momento por meio do celular. Então, o título do projeto foi Tecnologias para Interação Transparente com Vestíveis e Dispositivos IoT, né? Porque eles já tinham o smartwatch, mas eles estavam tentando entender também se poderiam ter outros vestíveis para interagir junto com o celular e com o meio ambiente. Bom, então, o início desse projeto foi bastante exploratório, né? A gente, tanto do nosso lado quanto do lado dos pesquisadores da Motorola que estavam conosco, havia um interesse de conhecer todo aquele ecossistema que eu acabei de mostrar para vocês. Quais eram as tecnologias de hardware, tanto tecnologias de microcontroladores, quanto de sensores, quanto de comunicação sem fio que a gente poderia usar. Quais eram os protocolos de rede
que seriam mais eficientes nesse cenário, quais seriam as plataformas de nuvens disponíveis, na época não existiam tantas opções, então quais existiam, quais que eram as vantagens e desvantagens dessa plataforma, como elas poderiam nos ajudar a criar soluções de IoT, e também a gente fez um pouquinho de análise de dados, dos dados que a gente conseguiu coletar nos cenários que a gente, com os cenários que a gente interagiu, tá? E aí, eu trouxe aqui essas fotos, então são daquela época, tá? De coisas que a gente montou logo no começo do projeto. Então, vocês podem ver que aqui tem uma variedade de hardwares diferentes, de microcontroladores diferentes, né? Aqui tem o Arduino, que não tinha interface de comunicação embutida já no microcontrolador, a gente precisava de um shield para comunicação. Depois a gente já conseguiu comprar um ESP8266, que é essa outra plataforma, que ela já tem uma interface de comunicação Wi-Fi, e aí a gente foi conectando isso, né, esses diferentes microcontroladores com diferentes sensores, para aprender como é que se faz a programação com isso, como é que se faz a coleta de dados, como é que se faz o envio de dados. E aí, assim, depois vocês já podem ver uma coisa mais bonita, que no final a gente já conseguiu montar caixinhas mais bonitinhas com esses dispositivos, né, para deixar distribuído, a gente ficou monitorando um laboratório. E aí a gente também interagiu com diferentes plataformas, principalmente naquela época que estavam disponíveis facilmente para a gente. Era o ThingSpeak, que acho que é uma das primeiras plataformas em nuvem para IoT, e com a Google Cloud Platform. Então a gente começou a explorar essas duas plataformas junto com esses diferentes tipos de hardware, tá? E aí, bom, com essas plataformas em nuvem, a gente conseguia tanto armazenar os dados que a gente estava coletando, quanto visualizar esses dados de uma forma aqui bastante simplificada, né? Então, essa daqui é uma visualização do ThingSpeak. A gente tinha um dispositivo aqui com sensor de presença e mais alguns sensores, então aqui na porta de entrada do laboratório, que a gente tinha em parceria com a Motorola, e aí a gente conseguia monitorar a quantidade de pessoas que estavam entrando nessa sala. E aí, bom, aqui, de novo, visualizações ainda bem básicas, né? Mas que já dá para ter algumas informações bem interessantes dos momentos de maior movimentação de entrada e saída de pessoas nessa porta, e obviamente sábado e domingo, pequena movimentação. Então, já são algumas informações simples que a gente conseguia coletar, tá? Depois a gente começou a explorar outros sensores e avançar um pouco nessa questão de não só coletar os dados, mas já tentar fazer uma análise um pouquinho mais interessante em cima dos dados coletados. Então, lá tinha uma máquina de café, a gente conectou um sensor de corrente no cabo de energia dessa máquina, e aí a gente coletou dados de corrente, né? E aí, quer dizer, obviamente, com isso você consegue medir a questão do consumo, né, da corrente que tá passando para alimentar essa máquina, mas aí a gente pensou assim, a gente começou a se perguntar que outras informações a gente pode tirar a partir desses dados, né? Isso que é interessante também na internet das coisas, que às vezes você tem um tipo de dado, como aqui o dado de corrente, e a partir dele você consegue gerar outras informações interessantes. Então, uma coisa que a gente conseguiu gerar de informação, que foi curiosa, qual era o tipo de bebida que estava sendo solicitado nessa máquina, pela corrente que estava sendo oferecida para a máquina de café, né? Então, era uma máquina que você tinha a opção de escolher café, cappuccino, café com leite, então tinha
algumas opções de bebidas diferentes. Então, pela caracterização da corrente, né, que vocês veem aqui, diferentes caracterizações aqui da corrente, a gente conseguia identificar qual o tipo de bebida, ou se ainda era uma outra função que estava sendo realizada na máquina, mas assim, interessante que a gente conseguia identificar qual era o tipo de bebida que estava sendo solicitada pela corrente que estava transitando aqui nesse cabo de energia. Então, assim, é algo, por um lado, simples, mas bastante interessante, porque isso daqui, é claro que você pode extrapolar para muitos outros cenários. Por exemplo, se você quer fazer um monitoramento na sua casa do consumo de energia, você pode, pela característica, né, do consumo de energia na sua casa, identificar que tipo de eletrodoméstico que está consumindo energia, em que momentos do dia esse consumo aumenta, diminui. Então, você consegue separar essas informações e, bom, e aí usar essas informações para o que quer que você seja. Então, aqui foi um resultado interessante que a gente teve ainda inesperado, um pouco inesperado para a gente naquele momento, que a gente estava tentando conhecer mais as tecnologias. Bom, e aí, claro, a gente fez vários outros testes, né, como aqueles testes mais simples, e aí a gente foi evoluindo um pouco no objetivo, de qual seria o objetivo de todo esse projeto, né, a gente foi evoluindo isso junto com o grupo de pesquisadores lá da Motorola, e eles, então, a gente chegou à conclusão de que seria interessante, né, nessa colaboração, seria pensar em como que o celular poderia capturar dados do ambiente ao seu redor, né, vindo de diversas fontes, e mesmo dos sensores internos do celular, porque o celular tem vários sensores internos, ou ainda de vestíveis que estão aí na pessoa que tem esse celular, e a partir da análise desses dados, gerar informações de contexto para tomar ações inteligentes, né? Naquela ideia de você ter um assistente virtual inteligente. Então, a gente começou a focar um pouco mais nessa interação do celular com o meio ambiente, como é que a gente iria interagir com esses dispositivos IoT, quais seriam os mecanismos de comunicação, a gente deveria se comunicar diretamente com esses dispositivos, ou essa comunicação deveria ser por meio de uma plataforma em nuvem, esses dados ficariam armazenados na nuvem, ficariam armazenados no celular, questões de privacidade dos usuários. Então, várias perguntas foram surgindo e a gente foi tentando atacar e entender quais as melhores tecnologias para lidar com todos esses desafios. E aí, dentro dessa questão de análise de contexto, né, uma coisa importante também ainda, pensando no celular, que era um requisito deles, a gente tinha que fazer esse tipo de detecção do contexto, análise de contexto, mas sem alto consumo energético dos dispositivos, né? A gente não podia, ou melhor, consumir muita bateria do celular, tá? Então, uma das aplicações que a gente fez foi usando esse dispositivo, que é um Beacon BLE, né? E ele é um dispositivo que usa Bluetooth, e ele simplesmente, o que ele faz, de tempos em tempos, ele envia uma informação. Então, a gente queria saber se, usando esse dispositivo, a gente conseguiria descobrir por onde um usuário passa, qual as localizações que um usuário está, com quem ele interage, por meio de comunicação Bluetooth, que existem nos celulares, e sem usar o GPS, né? Que se você deixa o GPS do celular ligado o tempo inteiro, você tem um grande consumo energético. Então, o que a gente fez, a gente distribuiu alguns beacons Bluetooth, vocês podem ver aqui no campus da Unicamp, aqui era na casa do estudante, do aluno que estava envolvido nessa pesquisa, e ele fez um aplicativo para coletar
sinais de Bluetooth, e com isso a gente conseguiu, né, vocês viram, ele distribuiu em torno de 14, acho que 12 ou 14 dispositivos, e aqui a gente tem, dentro de um pequeno período, né, a gente tem o número de dispositivos diferentes que ele conseguiu capturar com esse aplicativo que ele tinha no celular, né, o identificador desses dispositivos BLS, sem você saber exatamente que dispositivo era, né. É claro que os beacons, ele sabia exatamente quais eram e onde estavam, mas tem muitos outros dispositivos, aqui é o ID dos dispositivos, então ele conseguiu capturar em torno de 400 dispositivos diferentes. E aí a gente conseguia identificar uma rotina na vida dele, né, em determinados momentos do dia ele via que, ó, esses 2 dispositivos que estão marcados em verde e amarelo, nesses 3 momentos ou 4 momentos do dia, ele estava num local em que tinha esses dispositivos, em outros 2 momentos do dia, ele conseguia sempre detectar esses outros 2 dispositivos, e aqui um momento em que ele detectava muito dispositivos, que era quando ele estava dentro do laboratório, então ele detectava muitos celulares, teclados, mouses e tudo. Então, com isso, a gente conseguiu observar que, por essa informação, né, que não envolve coleta de dado de GPS, a gente conseguia, e também privacidade de outros dispositivos que estavam, mantendo a privacidade de outros dispositivos que estavam ao redor dele, a gente conseguia já começar a criar algumas informações de contexto, tanto de locais em que ele poderia estar, sem saber precisamente no mapa qual é esse local, né, de novo pensando na privacidade dessa pessoa, e também se a gente evoluísse aqui nesse cenário, a gente poderia identificar com que outras pessoas, né, ele estaria interagindo em diversos momentos do dia, né. E aí, ainda nessa pesquisa, a gente acabou criando uma biblioteca para desenvolvimento rápido de soluções IoT, que ainda era uma coisa que não tinha disponível, uma biblioteca que está disponível open source, ela tem, além da biblioteca para você colocar no dispositivo, ela tem um aplicativo que você pode interagir facilmente com esses dispositivos. Eu vou passar rapidamente aqui, que eu estou vendo que eu já estou bem avançada no tempo, mas foi um resultado interessante também dessa pesquisa, um código open source que está disponível para quem quiser trabalhar com dispositivos IoT. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. E aí a gente começou também, dentro desse projeto, trabalhar com os próprios vestíveis, né, na época com smartwatch, coletando dados de smartwatch para interagir com o celular, e de novo, focando nesses desafios, principalmente de envio dos dados em momentos, né, o que fazer com os dados quando o dispositivo ou o celular não está conectado à internet, onde armazenar, tudo isso a gente investigou nesse projeto de pesquisa. Tá? Bom, depois, em 2017, né, esse projeto com a Motorola foi até meados de 2017, e ainda em 2017 eu comecei a interagir com o grupo da prefeitura do campus da Unicamp, que tinha muito interesse em usar a internet das coisas para criar soluções inteligentes dentro do campus, né? Então, era esse projeto Smart Campus Unicamp, que existe até hoje, tá? Vocês podem procurar aí Smart Campus Unicamp, vocês vão chegar nessa página onde vocês têm várias informações do projeto. E aí, bom, aqui nesse projeto, a ideia é a gente investigar soluções inteligentes para o campus e que também são soluções que extrapolam para cidades inteligentes, né? Então, agora, um ambiente de pesquisa, ou melhor, um cenário, né, para desenvolvimento de soluções IoT mais amplo do que aquele do projeto anterior, envolvendo um campus todo e pensando já em como isso pode escalar para uma cidade. Então, aqui a gente tem
vários projetos em andamento, um deles é de estacionamento inteligente, onde a gente quer desenvolver uma solução de monitoramento de vagas de estacionamento que diferente da maioria das soluções que tem por aí, não dependa de um sensor por vaga. Então, o sensor é uma câmera que coleta esses dados, tá? Junto dessa câmera, a gente tem um dispositivo IoT, que hoje é implementado no Raspberry Pi, que processa esses dados. Então, a gente não envia para a rede as imagens, por dois motivos: uma por questão de privacidade, né, porque essas imagens envolvem placas de veículos, envolvem pessoas, a gente não quer enviar isso para fora da rede, e também não sobrecarrega a rede com o envio dessas informações, né? Então, a gente tem aqui o desafio de fazer o processamento dessas imagens localmente. A gente manda para uma nuvem, que é a Conquer, que é a nossa parceira dentro desse projeto, né? Aquela empresa filha do IC. A gente manda para a nuvem deles a contagem de vagas disponíveis, e isso depois aparece num totem, né? Hoje a gente tem um grande desafio aqui, que é, a gente já fez um piloto na frente do IC, a gente tem um grande desafio, que é como a gente escala isso para um campus inteiro, né? Porque toda vez que você muda a câmera, põe câmera em locais diferentes, existe um novo desafio de adaptar esses modelos para identificar as vagas nesse novo cenário, né? Então, aqui só algumas fotos do estacionamento do IC, onde a gente estava fazendo a contagem de veículos. Ainda dentro do Smart Campus, a gente pesquisa soluções para coleta inteligente de resíduos, né? Então, desde o sensor que deveria ir dentro de um coletor de resíduos, nesse caso a gente fez um protótipo naquelas caixas de coletas de pilhas e baterias, até como que deveria ser a infraestrutura de comunicação para isso. No cenário de estacionamento inteligente, a gente usou o Wi-Fi, aqui a gente está tentando usar essa outra tecnologia, que é a LoRaWAN, que é uma tecnologia de comunicação de amplo alcance, mas ela oferece baixa taxa de transmissão, o que é suficiente nesse caso, porque a gente só precisa tirar poucas medidas, né? O sensor que tem aqui dentro, ele mede o volume de enchimento dessas caixas, então são poucas medidas que precisam ser mandadas via rede para a nuvem, né? E aqui o que a gente quer melhorar com esse sistema é a gestão da coleta dos resíduos, porque hoje, se a gente pensar no caso específico dessas lixeiras aqui, desses coletores de pilhas e baterias, uma pessoa passa em todas as caixas da Unicamp, abre o cadeado que tem nessa caixa e olha lá dentro se tem algo para coletar, o que não é nada eficiente. Então, a gente quer que, com os dados de enchimento dessas lixeiras, fazer a melhor rota para essa coleta. E é claro que depois, uma vez que a gente tem essa infraestrutura toda de comunicação e na nuvem, você pode mudar essa parte do sistema para outros tipos de coletores de outros resíduos, né? Então, a gente tem todo um estudo, a gente já instalou um gateway LoRaWAN na Unicamp, teve um aluno que andou com um dispositivo LoRaWAN com o ônibus, dentro do ônibus da Unicamp, para ver pontos onde ele conseguia sinal. Então, várias questões que a gente tem pesquisado com relação à comunicação. Vou passar isso daqui. Outra aplicação dentro desse cenário é a aplicação de rastreamento de veículos em tempo real. Então, talvez muitos de vocês que são alunos da Unicamp façam uso do sistema Circulino, que é um sistema que permite que você visualize em tempo real onde está o ônibus circular interno, né? Então, o pessoal da prefeitura projetou esse dispositivo, colocou nos veículos, mas existem alguns desafios, né? Um deles vocês podem ver aqui. Eu tenho essa rota desse ônibus e o ônibus está fora da rota, né? Então, o que acontece aqui é que quando o motorista entra no ônibus e começa a fazer a rota, ele tem que selecionar aqui dentre 4 opções qual
que são 4 opções de rota que eu tenho dentro da Unicamp, qual a opção que ele vai fazer, para eu mostrar corretamente o mapa aqui para o usuário. Acontece que muitas vezes esse motorista esquece de apertar o botão, de fazer a configuração, ou faz a configuração incorreta, e aí o usuário vê uma informação desse tipo, né? Então, eu tive um aluno que trabalhou em cima desses dados para tentar, em tempo real, detectar qual era o trajeto que o veículo está fazendo, e aí, se identificar uma inconsistência, né, daquele tipo que eu acabei de mostrar para vocês, esse motorista poderia ser avisado o quanto antes para ele ajustar aquela configuração, e aí você ter a informação correta para o usuário, né? E aí, ele aplicou alguns algoritmos de machine learning para ver qual que seria a melhor opção para detectar o quanto antes. Aqui a gente tem porcentagem de completude do trajeto, o quanto antes detectar qual que é o trajeto que o ônibus está fazendo. Depois, de novo, aquela ideia que a gente sempre quer poder escalar essas pesquisas para um cenário de cidade. Então, ele aplicou essas mesmas soluções que ele desenvolveu em cima de um banco de dados muito maior, que é dos ônibus do Rio de Janeiro, lá com mais de... São centenas de linhas, né? Ele nem conseguiu testar em todas as linhas, ele testou acho que em torno de 100 e poucas linhas, né? Em comparação com 4 linhas da Unicamp, né? E aí um outro desafio nesse cenário que a gente investigou é a questão de atualização de software, né? Então você tem agora na internet das coisas esse monte de dispositivos distribuídos nos mais diversos lugares de difícil acesso, e você precisa de vez em quando fazer atualização no software desses dispositivos, tá? Agora, você tem a opção de sair pegando todos esses dispositivos e espetando num computador via USB e atualizando o software, mas obviamente isso não é viável, tá? Então, o que a gente quer é poder fazer a atualização desse software de forma remota, né? Atualização over the air, como a gente fala. Então, a gente pesquisou também mecanismos para fazer isso. Existe já uma proposta de padronização de como fazer isso, mas, assim, uma proposta bem alto nível, que uma aluna de mestrado agora defendeu ontem, o mestrado, inclusive, propôs uma implementação e fez uma análise dessa implementação em cima desse padrão para fazer a atualização de software. Então, ela desenvolveu ela desenvolveu aqui uma máquina de estados do que deveria acontecer no dispositivo, o que deveria acontecer naquela plataforma que faz o gerenciamento em nuvem, que faz gerenciamento dos dispositivos. Ela testou esse mecanismo tanto num cenário local, onde ela tinha 20 dispositivos numa rede Wi-Fi, quanto a gente conseguiu testar num ambiente bem amplo. Aqui é o estado de São Paulo, então a gente tinha 75 dispositivos distribuídos em várias cidades do estado, e a gente conseguiu enviar atualização para todos esses dispositivos. Foi um teste bem interessante, que ela, né, defendeu ontem o mestrado, teve publicação em revista também. Samuel, eu já passei um pouquinho do tempo, né? Eu tenho mais alguns minutinhos. Sim, professora, dá para correr um pouquinho mais. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Bom, só assim fazendo um parênteses, né, dentro essa pesquisa, né, esse meu envolvimento com esse grupo do Smart Campus, né, da Prefeitura do Campus, acabou nos mostrando a importância da gente ter uma gestão de campus inteligente dentro da Unicamp, para gerir todas essas soluções que vinham surgindo aqui no campus, e oferecer diretrizes para as aplicações baseadas em internet das coisas que estão surgindo e que ainda vão surgir dentro do campus. Então, a Unicamp tem uma Câmara Técnica de Gestão de Campos Inteligentes. Eu coordeno essa Câmara Técnica, ela está dentro do grupo gestor Universidade Sustentável, então a gente também sempre tem um viés de pensar na sustentabilidade dentro das nossas soluções. Essa Câmara Técnica envolve professores, e também
funcionários, né, tem professor da FCA, professor da FEEC, tem pessoal da prefeitura, do CCUEC, do CONTIC, tem pessoal de geoprocessamento. Então, a gente tem como objetivo, como eu falo, propor diretrizes para nortear o desenvolvimento sustentável de um campus inteligente, promover a integração das soluções desenvolvidas na universidade. Isso é um grande desafio, porque assim como em cidades inteligentes é bem comum que surjam várias soluções, uma independente da outra, né? E o que a gente quer é que em algum momento haja integração, mesmo que seja na camada de dados, integração de todas essas soluções para que a gente tenha um conhecimento amplo sobre toda a infraestrutura. Muitas vezes os dados coletados de uma aplicação de transporte ou de uma aplicação de meio ambiente podem ajudar na aplicação de transporte e vice-versa. Então, é muito importante a gente ter integração, reaproveitamento de infraestrutura dentro de um cenário tanto de campus quanto de cidade inteligente. A gente busca promover os campi da Unicamp como laboratório urbano para pesquisa e inovação dentro de cidades inteligentes, compartilhar o conhecimento que a gente adquire e também assessorar a administração central da Unicamp sobre todas essas questões relacionadas a campus inteligente. Aqui do resultado prático assim dessa Câmara Técnica, né, que está disponível para vocês no Atlas da Unicamp. Se vocês buscarem lá no Atlas da Unicamp, tem vários mapas dos mais diversos sobre a Unicamp, com informações das mais diversas. Hoje a gente tem lá o número de conexões por ponto de acesso Wi-Fi no campus. Esse dashboard, ele é atualizado em tempo real. Então, é muito interessante que com esses dados que a gente coleta, a gente consegue alimentar, a gente vai conseguir alimentar diversas pesquisas. Por exemplo, a gente pode monitorar como se dá a movimentação das pessoas no campus pelo número de conexões, né? Porque a pessoa está sempre conectada ali com o celular ou com o laptop, um ponto de acesso, né? A gente tem o campus bastante coberto. Então, a gente consegue, por exemplo, ver a movimentação de pessoas, entre tantas outras coisas que a gente pode pensar a partir desses dados, né? Em breve, a gente quer ter um mapa colaborativo, ou seja, onde todo mundo que tem alguma aplicação de IoT possa indicar nesse mapa onde estão os seus dispositivos IoT. E assim a gente consegue promover maior integração entre as soluções, colaboração entre os diferentes grupos, que estão desenvolvendo soluções aqui dentro do campus. E como eu falei, a gente tem bastante um viés voltado para a sustentabilidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e internet das coisas, tem dois pontos que precisam ser pensados. Um é que eu mostro aqui nesse trabalho, né, que uma aluna de doutorado está desenvolvendo, é como que a gente pode usar a internet das coisas para nos ajudar a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, que a gente também tem que pensar é na sustentabilidade das soluções que a gente desenvolve, né? Porque a gente desenvolve soluções que estão distribuindo aí milhares de dispositivos pelo meio ambiente, a gente não quer com eles aumentar a quantidade de, por exemplo, de lixo eletrônico ou consumo de energia. Então, tudo isso precisa ser pensado quando se desenvolve uma solução de internet das coisas. E, por fim, um outro cenário onde eu tenho trabalhado com a internet das coisas é no cenário de indústrias, de indústria 4.0 e agora, né, indústria 5.0. Então, mais especificamente, indústria 4.0 é algo bem amplo, que vai desde a coleta da matéria-prima até o usuário final, então, passando em toda a cadeia de produção, mas a gente está trabalhando mais especificamente dentro da manufatura, né, da fábrica mesmo, né, fazer um monitoramento de uma fábrica. Então, esse é um projeto em parceria com a Samsung, onde a gente tem trabalhado com pesquisa em cima de uma infraestrutura eficiente para monitoramento da fábrica. E aí, obviamente, essa fábrica, ela tem, né, a maioria das fábricas, ela já tem um monte de máquinas que tem sensores, tem uma estrutura legada, mas ainda tem
tem outros dados que há interesse de se coletar e que não são coletados por esses sensores. Então, a gente tem desenvolvido dispositivos para acoplar toda essa infraestrutura da fábrica. Aqui a gente tem trabalhado também com questões relacionadas à computação na névoa, né? Então, ao invés de mandar todos os dados para a nuvem, tem coisas que precisam ser analisadas e processadas mais próximo dos dispositivos para eu dar uma resposta mais rápida, ou porque eu não quero mandar todos os dados para a nuvem. Então, a gente já desenvolveu um gateway IIoT, onde IIoT significa Industrial IoT, e a gente tem um sistema de nuvem, uma plataforma em nuvem, onde a gente recebe esses dados. E a partir desses dados, bom, a gente tem gerado algumas aplicações, como, por exemplo, dashboards de visualização do funcionamento dessas máquinas. A gente quer gerar alertas para o pessoal da fábrica, né, para eles tomarem uma ação quando algo precisa ser corrigido lá na linha de produção. A gente também tem um grande desafio aqui, que é fazer o rastreamento desses produtos que estão sendo produzidos dentro da fábrica. Então, eles passam por várias máquinas numa linha de produção, então, identificar quando ele entra nessa linha de produção, muitas vezes ele sai no meio porque deu algum defeito, entra em outra linha de produção, então, monitorar toda essa movimentação desse produto que está sendo produzido dentro da fábrica. Então, é todo um outro ambiente que a gente está tendo que entender o ambiente, mas todo o conhecimento já agregado de tecnologias de comunicação, de desenvolvimento de dispositivo, plataformas de nuvem, a gente está conseguindo reaproveitar agora nesse outro cenário, que é um cenário de fábrica, que também tem aí diversos desafios de análise de dados envolvidos. Bom, então isso é um pouco da minha história com a internet das coisas, onde eu tenho aplicado e focado esforços. Então, vocês viram principalmente em questão de infraestrutura, parte de comunicação e infraestrutura para armazenamento, processamento dos dados. Trabalho um pouco com análise de dados, mas normalmente em parceria com outros pesquisadores que têm esse background em análise de dados, em machine learning, que não é meu background, né, que eu falei para vocês, mas sistemas de computação. E aí, bom, para finalizar, eu acho que, assim, tanto o meu grupo de pesquisa como outros grupos e na indústria também o que eu vejo, né, pensando de novo nessa integração do mundo físico com o virtual e a integração contrária, eu acho que a gente já avançou bastante na recepção de dados do mundo físico, em como coletar esses dados, tá? Embora ainda hajam muitos desafios, né, a comunicação não está 100% resolvida, questões de segurança, a gente precisa avançar muito ainda, a qualidade dos dados, interoperabilidade entre as soluções, escalabilidade, porque uma coisa é você desenvolver um piloto de uma solução, outra coisa é você escalar isso para um ambiente mais amplo, é um desafio ainda grande, e questão de sustentabilidade. Mas, assim, a gente ainda precisa avançar mais no caminho contrário, né, que a gente avançou de forma mais lenta, que é agora enviar informações do mundo virtual para o mundo físico. Como é que a gente gerou o conhecimento a partir dos dados que foram coletados, agora como é que a gente realimenta o nosso mundo físico, né, envia dados, atua nesse mundo de forma que a gente consiga ter melhor qualidade de vida, mais economia, gerenciamento melhor dos nossos recursos e tantos outros objetivos que a gente pode ter. Bom, agradeço então a oportunidade e fico aberta a perguntas. Muito obrigado, professora, por partilhar a sua experiência nesses últimos 7 anos com relação à IoT. Vou abrir a sessão para perguntas. Se alguém tiver alguma questão, por favor. Bem, o silêncio. Eu aproveito para colocar a minha questão. Olhando para o ecossistema de IoT, tem a parte de infraestrutura, né? A parte do hardware, tem aquela
outra parte da computação em si, não é? do cloud computer, e depois vem a parte da análise dos dados. Eu só queria perceber qual dessas três fases que ainda tem muito desafio, ou seja, não estão a acompanhar aquilo que é o crescimento do IoT como está. É. Sim. Bom, eu acho que, assim, eu vejo que talvez seja porque a parte que eu estou mais próxima. Aquela parte ainda dos dispositivos e da comunicação ainda tem muito desafio. Porque, assim, na nuvem a gente já tem plataformas bem estabelecidas, a gente já tem bastante experiência em armazenar dados, ou seja, em infraestrutura de computação de data centers, né, para armazenar e processar dados. E agora, na parte lá dos dispositivos, a gente ainda tem muito desafio, porque quando você vai... primeiro que muitas vezes a gente quer fazer soluções de baixo custo, e aí o hardware de baixo custo, às vezes, não é confiável e falha de forma inesperada, ou você acha que você vai conseguir implantar ele de uma determinada forma no ambiente que você pretende implantar, e aí, não sei, numa floresta você não espera que um animal vai lá e pegue seu dispositivo, coisas que você não está planejando acontecem. E a questão de comunicação ainda é bastante desafiadora, principalmente porque se a gente pensar nos países, no planeta como um todo, né, a gente tem locais que tem bastante cobertura de comunicação sem fio, mas tem outros que não tem nada de cobertura, né? Aqui no Brasil a gente sabe, né, se você sair aqui dos grandes centros, tem muitos locais que você não tem cobertura, nem cobertura 2G, 3G, é difícil, né? E aí instalar essa infraestrutura é ainda um desafio, e integrar, né? Porque, como eu falei, você precisa ter, você não tem uma solução de comunicação sem fio. Eu falo bastante de comunicação sem fio, porque nesses cenários, normalmente, a gente quer comunicação sem fio. Você não quer sair passando cabos, né, para conectar todos esses dispositivos, que é uma infraestrutura cara de se criar e de se manter. Então, você precisa de diversas tecnologias diferentes, né? E você precisa de pessoas que consigam usar todas essas diversas, fazer a melhor configuração de rede dessas diversas tecnologias e integrar todas essas tecnologias num cenário de forma que a gente possa ter integração das soluções, como eu falei. Então, assim, eu acredito que lá também na parte de análise de dados ainda tem bastante desafio, mas assim, eu vejo particularmente mais desafiador essa parte ali quando você está mais próxima do mundo físico, porque tem muita coisa imprevisível que acontece quando você vai de fato implantar as coisas no mundo físico. Acontece muitas coisas que a gente da computação não está tão preparado para lidar, porque a gente está muito acostumado com as coisas mais controladas no mundo virtual. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos pela participação. Então, desde já, aproveitamos de encerrar a nossa palestra e foi um prazer enorme estar com a professora e os demais. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.